E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre o Sub-20 que bateu o Mirassol na tarde desta terça-feira lá no CTR Pelé por 4-0 e assumiu a segunda colocação do grupo, grupo 25 eu acho, sei lá, um grupo lá para baixo. Porque é muito grupo, o Campeonato Paulista vai continuando, aí vai aumentando o número dos grupos, enfim. Mas o Santos está em segundo no grupo, agora lutando diretamente pela classificação ali com o próprio Mirassol, né? Porque o Red Bull Bragantino abriu 12 pontos, né? Tá na liderança. O Santos tem 6, o Mirassol também tem 6 e o Sertãozinho é o último com 0, tá? Então o confronto de hoje foi importantíssimo pela questão do saldo para o Santos buscar uma classificação. Por quê? O Santos, nessa fase, lembrando que é a terceira fase do Campeonato Paulista, que é uma fase de grupos também, tá? A próxima já é quartas de final. E o Santos perdeu os 2 jogos do primeiro turno, né? Porque são, dentro do grupo é turno e retorno, né? São 3 jogos de turno e 3 jogos de retorno. O Santos bateu o Sertãozinho por 2-1, depois perdeu pro Red Bull por 2-0 e perdeu pro Mirassol por 1-0. Aí, hoje, bateu o Mirassol por 4-0, então fez um saldo legal ali. Fez saldo não, tirou o saldo negativo, né? Acho que o Santos tá com saldo de 1 ou é de 2, acho que é de 2, Só que aí tem o Mirassol tava com saldo de 1. O Mirassol até fez mais gols que o Santos, né? Porque passou na primeira rodada. Na primeira rodada não, na segunda rodada, né? O Mirassol bateu o Sertãozinho por 4-0 também. Então fez um bom saldo ali, né? Enfim, então hoje, agora o Santos está em segundo. A próxima rodada é dificílima, que pega o Red Bull Bragantino lá em Jarinu, no CT deles, no final de semana. E no outro final de semana encerra um jogo mais fácil contra o Sertãozinho em casa. Então o que é a questão, né? O cálculo aí. Tem que buscar um resultado contra o Red Bull, pelo menos um empate, né? Porque o Mirassol deve bater o Sertãozinho. E aí ficaria o Santos com... Vamos supor que empate. O Red Bull com 13, o Santos com 7 e o Mirassol com 9. E aí na última rodada o Santos pega o Sertãozinho. E aí tem que vencer em casa, né? E em teoria iria a 10. E aí a gente torce também pro Red Bull bater o Mirassol, que ficaria com 9, tá? Claro que o Santos também tem condições de bater o Red Bull, tá? Fora de casa, mas tô tentando calcular aqui um cenário 100% realista, né? Enfim. Mas falando da partida de hoje, já projetei um pouco a tabela, né? Acho que tem algumas coisas interessantes, eu nem vou colocar campinho nem nada. Vou só mais tratar da questão das estreias. A gente teve estreias ali... aliás, tivemos uma estreia, né? Uma ou duas? Não, uma só o Rafael Freitas, né? Porque o Cauã Pereira, se eu não me engano, já tinha entrado. O Cauã Pereira que chegou do Flamengo. O Caio Araújo que chegou do Grêmio já tinha jogado também. E o Guilherme Lima, eu falei Guilherme Bahia até no último jogo, mas agora ele quer ser chamado de Guilherme Lima, então beleza, né? Vamos deixar Guilherme Lima, claro, se é o que ele pediu. Guilherme Lima chegou do Inter, fez o primeiro gol dele também, na segunda partida dele, né? E os dois falaram comigo, né? Então... vai ser interessante aí um pouquinho para conhecer eles. Uma entrevista curta, rapidinho. Os dois estão um pouquinho nervosos, mas é absolutamente normal. O Rafael, que foi o que chegou do Guarani, tá? Chegou do Guarani, ele se estreou, já meteu o primeiro gol. Ele já jogou até no profissional pelo Guarani, então tem uma certa experiência, né? E assim, achei um bom atacante, tá? Eu só fiquei triste com o Perlaza, o equatoriano Perlaza se machucou com 7 minutos de jogo. Primeira vez que eu ia ver ele pessoalmente, né, atuar ali, e não deu nem tempo, ele se machucou a coxa, então tomara que não seja nada grave. Eu já vi jogando por vídeos, né, por transmissões, mas ali no CT gostaria de ter visto. Enfim, acho que algumas coisas que dá para destacar aqui, tô olhando meu caderno só um minuto, a gente pode destacar, eu acho que a grande partida do Matheus Matias, tá? Realmente fez uma boa partida, o Matheus fez vários desarmes interessantíssimos e eu tenho que ser justo aqui, né? Se várias vezes eu falei que ele não estava bem, hoje ele estava muito bem na partida, vale o elogio. Muito interessante o jogo do Kenai também, que inclusive fez gol e fez mais uma vez uma boa partida também. Inclusive no começo do jogo o Santos fazia uma saída em 3 com o Kenai entrando no meio dos zagueiros, o Matias abriu de um lado, Diego Matos do outro e o Kenai centralizado. Então liberava o Vinícius Lira para subir para a segunda linha e na direita o Gabriel Simples também.
Acho que vale pontuar também que o Gabriel Simples fez um jogo bem ruim, tá? Um jogo bem ruim. Inclusive, já alguns jogos aí contra o Palmeiras também ele foi bem mal. Contra o Goiás, se não estou enganado, também não foi grande coisa. Então, uma fase não muito boa aí do Gabriel, que chegou recentemente do 15 de Piracicaba, né? Mas enfim, então o Santos, só para falar a escalação também, entrou em campo com o João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira. Kenai, Ian e Bom Tempo, Perlaza, Rodrigo e Villarreal. O Perlaza saiu, como eu falei, com 7 minutos e entrou o Matheus, o Guilherme Lima. O Profeta não está à disposição porque ele está na seleção boliviana, venezuelana principal, assim como o Rincon, né? O Miguelito e o Enzo na boliviana. E eu até perguntei sobre o Contreras, né, o zagueiro boliviano, que jogou alguns jogos, depois parou. Me disseram que ele foi primeiro para a seleção sub-20 da Bolívia e depois ele iria para a principal. Falou que ele já está lá faz um tempo. Eu achei estranho porque eu não vejo ele jogar faz tempo. Mas tudo bem, né? Foi o que me falaram lá no clube, tá bom? E o Villarreal ainda ele foi convocado para a seleção sub-20 também da Colômbia, mas não sei por que ele ficou. Não sei se o clube não liberou, pode ser uma possibilidade, né? Mas ficou aí. Acho que também o que a gente pode falar é do bom jogo do Ian, tá? O Ian fez um bom jogo, o primeiro tempo nem tanto, mas no segundo ele acabava sendo responsável com a saída em 3, o Kenai ali no meio, ele era o elo de ligação ali pelo meio. Achei ele até um pouco isolado, porque o Bom Tempo estava muito mais à frente, perto do Rodrigo César, os dois ali caindo para o lado esquerdo, às vezes um deles centralizava. Então o Ian ficava muito sozinho, porque o Lira estava aberto de um lado, o Simples do outro. Achei que ele ficou alguns momentos muito sozinho ali pelo meio, então com uma certa dificuldade. Mas no segundo tempo, até tomou um cartão amarelo ele, mas no segundo tempo ele faz um gol de cabeça e achou vários passes assim excelentes. Teve uma que ele coloca o Bom Tempo na cara do gol, a outra ele coloca, acho que é o próprio Rafael também, Rafael Freitas, enfim. Um bom jogo do Ian, mesmo que terminou na ponta esquerda, tá? E muito bem, inclusive. Eu achei até estranho, porque, claro, o Orlando teve que fazer algumas substituições e tudo mais, e por lesão também, enfim. Mas gostei muito da partida do Ian, mais uma vez. É um cara que já deveria estar no profissional, né? Mas tudo bem. Outro que a gente pode destacar é o Rafael Freitas, né? Eu já falei aqui rapidinho dele, mas entrou no segundo tempo, um atacante de velocidade, me pareceu ser bem habilidoso, tá? E fez um belo gol. Ele limpou muito bem o zagueiro e colocou no canto do goleiro, assim, com muita categoria. Travou na transmissão, pelo que eu vi, né, no futebol paulista, travou bem na hora do gol dele, mas ele entra na área, meio que na perna esquerda, corta o adversário e bate com a direita. Um belo gol realmente do Rafael. E, enfim, acho que é isso. Tem aqui, agora, como eu falei, entrevista com o Rafael Freitas, com o Guilherme Lima, com o Orlando Ribeiro também. Perguntei sobre a questão do Brasileirão, da eliminação, se colocava uma pressão a mais, né? Porque, enfim, né? Mas é isso. Uma boa vitória, tá? O Sub-20 dominou a partida, que contou ainda com duas boas defesas do João Fernandes em duas escapadas ali do Mirassol. Acho que o Santos vence bem um adversário que tinha dominado no final de semana, né? Então acho que foi uma boa resposta. Mas claro, a gente jogou com o time reserva na ocasião, no sábado, né? Até mostra uma preocupação que o time reserva caiu bastante o nível em relação ao titular, o que é normal, mas não pode cair tanto assim, né? Criando tão pouco como foi. Fechou? É isso. Amanhã a gente volta à apresentação do Yusufa Indy, né? Então vamos certamente gravar um vídeo sobre isso. Valeu! Rafael, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória e sua estreia, né, cara? Como é que foi essa estreia aqui no Santos com gol já? Cara, muito feliz pela estreia com esse manto, né? Estreando com gol ainda. Glorificar o nome do Senhor, né? Também queria parabenizar toda a equipe pela dedicação. E é isso. Glória a Deus. Você já fez algumas partidas numa equipe profissional, né, do Guarani, cara. Então, como é que você acha que essa experiência pode te ajudar para crescer aqui dentro do Santos? Claro, né? Joguei pelo Guarani, querendo ou não, criei uma experiência, né? Cara, é trabalhar aqui no dia a dia, para, se Deus quiser, chegar lá em cima, fazer bons jogos, né? É isso. E para finalizar, cara, fala um pouquinho das suas características, né, para o torcedor te conhecer melhor. Cara, sou um cara bastante técnico, na minha opinião. Velocidade e finalização também. Acredito que eu tenho uma boa finalização. Guilherme, parabéns pela vitória. Primeiro jogo em casa, né? Você estreou lá contra o Mirassol fora de casa. Conta um pouquinho como é que foi essa sensação já desses dois jogos, cara. Você estava parado há um tempinho, né? Sim, sim.
Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Vestindo com esse manto grande. Parabenizar a equipe também pela belíssima partida. Também queria agradecer a Deus, primeiro gol com essa camisa gigantesca, primeiro de muitos. E agora trabalhar e focar para o próximo jogo de sábado. Você sentiu um pouquinho? No final você tava fazendo sinal ali de cansaço, tá um tempinho parado Sim, já, sim, né? sim, Quanto tempo que é que você tá sem jogar, cara? 1 mês e meio. 1 mês e meio. E sentiu um pouquinho o físico? Senti. Mas agora tô recuperando aí, pegando o ritmo. E vambora. E, cara, fala um pouquinho das suas características pro torcedor te conhecer melhor, cara. Minha característica 1-1, velocidade, e é isso. Professor, parabéns pela vitória. O Santos assume a segunda colocação do grupo, né, com esse resultado, devido ao saldo de gols, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a preparação, né? Porque é um tempo curto, né? O Santos já tinha enfrentado o Mirassol no final de semana e agora já na terça-feira de novo. O que você preparou de mudanças em relação àquela partida, principalmente? Realmente, nós tivemos dificuldades, né, para se preparar para esse jogo, mas as dificuldades já vêm com o Red Bull, né? O Red Bull, nós tivemos um jogo aqui onde nós tivemos uma derrota, onde nós tínhamos que jogar e pensar no jogo com o Palmeiras. E depois do jogo com o Palmeiras, a gente tinha que jogar com o Palmeiras e pensar no jogo com o Mirassol lá. Então, eu acredito que 3 jogos ficaram pesados para nós, nós tivemos dificuldades. E agora, hoje, eu acredito que a gente está melhorando. O primeiro tempo não foi muito bem, o segundo a gente conseguiu ajustar algumas coisas, então eu acredito que o resultado foi justo pela luta, pela dedicação dos meninos. Agora você já começa a projetar o duelo com o Red Bull Bragantino, que em teoria é o essencial ali na hora da classificação, né? O Mirassol pega o Sertãozinho e o Santos pega o Sertãozinho na última rodada, claro. O que você planeja já para essa partida para tentar buscar a classificação? Então, antes de planejar, eu tenho que ver como eles vão se recuperar, né? Tem alguns meninos que estão chegando agora, saíram no bid ontem, 18h50, né? Então a gente precisa ver, e hoje, no caso o Rafael, ele já saiu, ele já jogou no segundo tempo. Cauã também jogou o segundo tempo. Então a gente tem que ver quem consegue se recuperar melhor para poder montar a equipe a partir de quinta-feira, vamos colocar, para a gente ter um pouco mais de certeza quem está bem. Para finalizar, professor, a eliminação na semana passada no Campeonato Brasileiro, claro, para o Palmeiras, coloca uma pressão em cima da equipe para conseguir mais resultado, um resultado mais efetivo no Campeonato Paulista? Não, pressão, os meninos sabem que o Santos vai ter sempre. Todo campeonato que o Santos entrar, ele é considerado favorito. Na base, então é a mesma coisa. Então isso a gente já mostra para eles, eles já têm que lidar com isso. A gente não engana, não fala que é fácil, que no sub-20 é tudo tranquilo, não é assim. Nós temos aí, eles têm que saber que eles precisam se dedicar bastante, que eles precisam estar bem fisicamente, precisam estar bem tecnicamente e o mental. Isso é importante eles saberem que num time grande o emocional tem que estar bem.